Boa noite a todos. Entrei com 1 minuto de antecedência, né? Porque eu decidi fixar o tema dessa live, né? Porque eu sei que algumas pessoas chegam por aqui e procuram saber o que está acontecendo. E como eu não fixo o tema, antigamente não fixava, né? As pessoas ficavam meio perdidas a respeito do que a gente estaria abordando, tá bom? Bom, na nossa live de hoje a gente vai falar sobre um tema super importante: autossuficiência e relacionamento a dois. Como essas duas variáveis podem caminhar juntas, tá? Aquela história de para ser um bom par eu preciso ser um bom ímpar é verdade? Se sim, se é verdade, como é que isso funciona, Vânia? Vamos primeiramente para os recados iniciais que eu sempre deixo nas minhas lives. Primeira coisa, todas essas lives ficam gravadas no meu canal do YouTube. Como eu acesso, Vânia, esse conteúdo gravado? Só ir lá nos destaques do meu Instagram, procurar por live semanal ou live gravado, você vai ver vários temas. Inclusive, hoje atendi uma cliente que fez um comentário que me deixou muito feliz. Ela disse: Vânia, se eu não assistir 5 lives suas, é muito. Ou seja, essa pessoa já está bem educada, com bastante competência técnica a respeito de relacionamento a dois, que é exatamente o que a gente precisa para poder se relacionar, né, gente? Porque nós não fomos educados para ter essa inteligência emocional no relacionamento a dois. Lives ficam gravadas no canal do YouTube. Então, Vânia, não vou participar dessa live agora. Vou assistir depois ela gravada no canal. Tudo bem, mas você não pode fazer perguntas. Aqui você pode fazer perguntas. E lembrando, todos vocês, as perguntas têm que estar relacionadas ao tema que eu estou abordando, autossuficiência na relação a dois. Vânia, quero fazer perguntas sobre relacionamento a dois, mas não sobre autossuficiência. O que eu faço? Terça-feira, meio-dia, eu abro um painel de perguntas nos meus stories. Só deixar por lá que eu respondo, tá bom? Algumas eu não respondo porque são repetidas ou porque são muitas e aí eu tenho que filtrar algumas coisas, tá bom? Outra coisa super importante, eu tenho um podcast, dicas rápidas a respeito de relacionamento a dois. Você pode arrumar a casa, preparar comida, fazer atividade física enquanto escuta o podcast. Tá? É só você ir lá nos destaques procurar por podcast. Você pode ouvir pelo Spotify, pode ouvir pelo Deezer e, para fechar com chave de ouro, no link da minha bio você tem acesso a uma lista VIP que te leva diretamente para o Telegram. E lá, toda quinta-feira, eu dou mensagens exclusivas também a respeito de relacionamento a dois. Tudo através de áudio, poucos vídeos. Eu tenho que me esforçar mais, tá, gente? Para poder fazer mais vídeos. Farei, prometo. Certo? Bom, deixa eu pegar aqui minhas anotações. Fiz muitas anotações para falar para vocês, tá? Você que tá entrando agora nas minhas lives, as pessoas me perguntam muito isso. Engraçado, as pessoas me perguntam muito isso. Vânia, por que você não olha pra câmera? Porque se você for lá na minha timeline, você vai ver que os vídeos que eu posto, eu não tô olhando pra câmera como eu tô olhando aqui. Porque enquanto eu tô fazendo essa gravação pelo meu celular, tem um computador aqui do lado me gravando. E é essa imagem do computador que vai pra minha timeline. Então eu não olho pro computador, tá bom? Certo? De vez em quando eu vou olhar para cá porque são as minhas anotações para poder conversar com vocês. Vamos lá. Vamos lá, Vânia. A importância da autossuficiência, né? Por que é importante a autossuficiência, né? Ela é muito importante, na verdade. É muito importante que para você se relacionar a dois, você tenha essa autossuficiência. E claro, ela em excesso faz mal. Eu vou explicar no final por que a autossuficiência em excesso ela é danosa. Mas ela é importante porque assim, se você começar a depender do outro para poder ficar bem em alguma medida, seja qual for a medida, ou seja, se você depender do outro para poder melhorar a sua tristeza, se você depender do outro para poder equilibrar a sua raiva, se você depender do outro para poder se sentir bem fazendo um programa, você está terceirizando, grava isso, você está terceirizando o seu equilíbrio emocional. Como assim, Vânia? Você está transferindo para o outro uma responsabilidade de te equilibrar. E essa responsabilidade, querido e querida, ela é sua e de mais ninguém. Semana passada, eu atendi uma cliente minha que ela estava em conflito com o namorado. E aí eu perguntei, mas o que aconteceu? Ela, eu estava muito chateada, eu estava com muita raiva. E aí eu me levantei, saí emburrada,
E criei uma expectativa, olha a expectativa, né? Além da não autossuficiência, de que ele iria lá comigo, iria me consolar, me dar uma palavra. E aí eu falei, e o que ele fez? Ele ficou lá, né, na frente da televisão, porque eles tinham programado de assistir um filme. E eu falei assim, não é obrigação dele, não é uma obrigação dele ir lá te consolar. É bom, né? Ok, é maravilhoso se isso existir, mas obrigação não. Obrigação de ficar equilibrada ali da sua raiva, da sua chateação, e ainda mais porque a demanda dela era uma demanda que ela mesma criou, que eu não vou especificar aqui, por uma questão de preservar a imagem do cliente, ela é sua. Você que está querendo transferir essa responsabilidade de ficar bem para o outro. Isso é um crime, tá bom? Isso é um crime. Você sobrecarrega o outro. O outro começa a se sentir cobrado. Nossa, mas eu nem cobro, Vânia. Isso é muito interessante também, porque as pessoas falam assim, mas eu nunca cobrei você. Porque a cobrança, gente, ela não precisa ser formalizada, ela não precisa ser direta, às vezes ela é indireta. Você cobra quando você fica chateado quando o outro não te consola. Você cobra quando você fica chateado quando o outro não é presente no momento que você queria que a pessoa fosse. Você cobra quando você fica chateado quando o outro não consegue te acalmar. Olha isso, né? Olha que ponto a gente chega. Nossa, a pessoa viu que eu estava muito nervosa, a pessoa viu que eu estava muito desequilibrada, ela não falou nada. Ela não fez absolutamente nada. É claro, e eu vou depois falar um pouco dessa relação de parceria, que essa intervenção do outro ela é importante, mas é a obrigação do outro fazer isso? Não. É sua obrigação. A gente tem que ter autorresponsabilidade. E isso foi tirado de nós por muito tempo. Muito tempo. Tanto que quando o cliente vem para a clínica, a gente resgata a autorresponsabilidade, porque ele chega com um discurso acusatório. Meu pai, a minha mãe, a minha infância, a sociedade, o passado, a história de vida são os grandes culpados de tudo. Hoje eu conversei com uma cliente minha sobre isso, né? Ela comentava assim: depois que eu comecei o meu relacionamento, eu ganhei muito peso. E eu pedia pra pessoa, pra ela me ajudar a emagrecer. Sabe? Na hora que a gente vai comer alguma coisa, ela tem que comer uma porcaria. Epa! Claro que se a outra pessoa comer um alimento saudável, é maravilhoso para ela, para a relação, para você. Mas se a outra pessoa não comer um alimento saudável, você precisar equilibrar a sua alimentação, não é responsabilidade do outro, sabe? Te convencer ou abrir mão de uma coisa que é importante para ele, que nem fere valor, nem tô falando de valor nessa relação especificamente, para poder te equilibrar na tua alimentação. A gente está jogando a responsabilidade para o outro. Por quê? Porque a gente está perdendo essa autossuficiência. Vânia, qual é o problema de terceirizar o meu equilíbrio emocional? Vocês estão conseguindo captar? Me dá um ok aí se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer com terceirização do equilíbrio emocional, que é jogar a responsabilidade de te equilibrar para o outro. Aí, gente, a gente começa a criar vícios, dependência, tá? E na relação, bom, se eu transfiro o meu equilíbrio, por exemplo, para uma substância química, uma droga, né? Eu crio uma dependência química. Ou seja, eu tô mal, eu tô num momento muito ruim, então eu preciso daquela química para poder ficar equilibrada emocionalmente. Eu não me equilibro, eu jogo a responsabilidade para a química. Tá entendendo? Ok, 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 que bom, ótimo. Quando eu jogo essa responsabilidade para o outro, eu não tenho uma dependência química, eu tenho uma dependência emocional. Entende? Eu preciso do outro para me sentir feliz. Eu preciso do outro para me sentir completo. Eu preciso do outro para me sentir bem. Definitivamente não. Você precisa de você. E isso, gente, não vale só para a relação a dois. Na relação até com os filhos a gente vê isso. Essa dependência de pais com filhos. Tá errado também. Porque a gente. E ali é até mais relevante a gente falar, porque eu estou formando uma pessoa. E eu estou mostrando para ela que é normal esse vínculo de dependência. E na verdade não é. Então, quando eu quando eu tiro a autossuficiência, eu terceirizo meu equilíbrio emocional, eu jogo para outra a responsabilidade de me equilibrar e eu crio dependência. Ou seja, vamos lá, eu tô mal, eu tô triste, eu tô ansioso, eu tô com muita raiva e a outra pessoa é a pessoa que é responsável por me equilibrar de alguma forma. Mas a pessoa não tá presente.
Não está presente no momento que eu preciso dela, no momento do desequilíbrio, do caos. O que eu entro? Eu entro em surto, né? Eu entro em desespero. Eu preciso do outro de alguma forma, então eu tenho que ligar. E se o outro não estiver disponível, como é que você vai fazer? Você vai passar mal? Você vai ter um surto, né? E se for um momento que você está ali diante de outras pessoas e você precisa ter o equilíbrio para apresentar um trabalho, de repente, para fazer alguma coisa relevante? Existe esse nível de dependência emocional, tá? Essa minha cliente que eu estava mencionando ainda agora para vocês, ela hoje ela está muito melhor porque a gente está tratando exatamente essa demanda, né? Mas ela precisa do outro, ela tem transtorno de ansiedade, então nos momentos de pânico, quem é o elemento que acalma? O namorado. Então ela precisa do namorado, só que às vezes o namorado não está presente quando ela tem ataque de pânico. E aí, o que faz? Surta. Você está entendendo o risco de eu terceirizar o meu equilíbrio emocional? Deu para entender? Vani, como é que então me desvinculo disso? Vou falar agora para vocês, mas antes, meu Deus, tem já perguntas por aqui. Que bom, hoje vocês estão interagindo. Deixa eu só ver se tem alguma coisa lá para cima. Ah, meu Deus, alguma coisa até em um idioma que eu não sei aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Subi demais. Boa noite, beijo para todo mundo. Tá. Vivo com minha ex na mesma casa e faço de tudo para nos manter bem. Aliás, até para agradá-la no fato de nos entendermos como casal. Eu estou fazendo um bem? Olha só, Marielle, deixa eu te falar uma coisa. Isso fere teu valor? Porque se isso estiver ferindo o seu valor, se você estiver abrindo mão de coisas que são muito importantes para você, a ponto de ferir valor, isso não é bom. Mas, vamos lá, se você é autossuficiente, se a pessoa é autossuficiente, se existe reciprocidade, se ela te entrega coisas boas, se ela cede também, se ela faz de tudo para que a convivência de vocês seja harmoniosa, e isso que vocês fazem não fere valor, não tem problema nenhum. Entendeu? Existe uma diferença grande entre eu querer responsabilizar o outro pelo meu equilíbrio e eu conseguir me equilibrar sozinho, mas eu entregar coisas pro outro pra gente ter uma relação harmônica. Uma diferença grande, tranquila em relação a essa questão, tá? Espero ter respondido. Se eu faço isso, é pra ver ela bem. Ok, tudo bem. Então responde a sua pergunta, vamos para a próxima. Um dia desses eu cobrei demais meu namorado porque eu queria falar com ele nos momentos que eu queria, mesmo sabendo que ele estava ocupado. Não sei se foi a TPM ou se foi eu mesma. Ah, isso aí é muito chato. Você tá entendendo? Assim, a outra pessoa, ela não tem que estar. Gente, são dois adultos com autenticidade e com liberdade. Você tá entendendo? Assim, se a pessoa nunca tá disponível pra você, até nos momentos que ela não está ocupada, isso é um problema. Porque assim, não dá pra eu querer construir uma relação e não querer alimentar a relação. Tem gente que imagina isso, né? Ah, eu vou estar numa relação, mas eu não quero pagar o preço da relação. Eu não quero ter um momento de casal, eu não quero alimentar a linguagem de amor. Pouco me importa o temperamento do outro, né? Pouco me importa me desenvolver, mudar, crescer. Então, assim, desculpa, você não tá pronto pra se relacionar. Faça qualquer outra coisa. Mas não se relacione, porque não rola, tá? Beleza. Se a outra pessoa, ela nunca está disponível para nada, a gente tem um problema. Mas ela está sempre disponível. Em alguns momentos ela não está por motivos óbvios, ela está trabalhando e por isso ela não vai lhe dar atenção. Você não saber lidar com isso é você que tem uma baixa tolerância à frustração. Então você que tem que tratar isso em você. Mas você assume. Não sei se foi TPM ou se foi eu mesma, não importa, tá errado, tá bom? TPM ou não TPM, corrija esse erro comportamental. A frase eu vou te fazer feliz me assusta. Ninguém pode fazer outra pessoa feliz, isso só chega com maturidade. Concordo. Eu vou me fazer feliz, sem dúvida alguma, né? E, obviamente, é, é, você também vai me proporcionar muitos momentos de felicidade, sem dúvida alguma. Mas eu não preciso só dos momentos que você vai me proporcionar para me sentir feliz, entende? Porque, gente, assim, a autossuficiência em excesso ela é muito ruim. E eu explico isso no final para vocês, tá? Ai, Vânia, então eu não posso depender de absolutamente nenhum tipo de contribuição do outro? Claro que não. Você pode, é muito bom contar com a contribuição do outro, mas desde que eu não necessite daquilo para me equilibrar. Eu sei ficar bem comigo mesma e o outro me proporcionar esse bem-estar é apenas um bônus, tá bom? Cheguei agora, já tô adorando, ótimo, depois da chuva, adorei seu nome também. Vânia, sou dependente emocional, mas infelizmente não consegui sustentar a situação. A minha dúvida é acreditar que dá certo e querer continuar é diferente de depender do outro. Ai, meu Deus, não entendi. Vânia, sou dependente emocional, ponto.
mas infelizmente não consegui sustentar a situação. Tudo bem, ninguém consegue, sendo dependente emocionalmente falando, né? A minha dúvida é acreditar que dá certo e querer continuar. É diferente de depender do outro? Ai, eu não entendi, Jess. Assim, deixa eu ver se eu consigo te dar uma resposta. Assim, querer continuar com dependência emocional não vai dar certo, tá? Eu não sei se essa é a sua pergunta. Não vai dar certo. Você vai sofrer. Porque o outro não vai estar disponível sempre para poder te estabilizar. Nem é obrigação do outro fazer uma coisa dessa. Você tá entendendo? Então você vai ter uma eterna sensação de frustração. E a culpa é sua, não do outro. Você tá entendendo? Então, assim, você tem que fazer psicoterapia. Porque depois eu vou te explicar aqui que, de repente, essa autossuficiência é reflexo de falta de autoestima, ela é reflexo de falta de autonomia, ela é reflexo de um histórico de rejeição, tá? Deixa eu ler mais perguntas aqui que eu falo tudo isso. Você pode repetir minha pergunta? Saiu do meu aqui, não vi o que você falou. Marielle, como tem muita pergunta para responder, vamos ver depois na gravação. Essa live fica gravada, tá bom? Só porque a gente tem pouquinho tempo aqui. Comecei a namorar uma jovem que saiu há pouco tempo de um outro relacionamento. Só que ela fez muitas contas e agora pediu ajuda para mim. Tô fazendo certo em ajudá-la a pagar as contas? Então, Eliseu, voltando ao que eu falei anteriormente, né? É, isso está ferindo o seu valor, por exemplo, vamos lá, você tá muito endividada, você tem que pagar suas dívidas, né? E você não tem condições de, enfim, desfrutar de coisas simples porque você ainda está pagando dívidas. Como é que você vai se comprometer em pagar as contas de outra pessoa? Conversa. Né? Agora não, Vânia, eu tô numa situação que eu não tenho dívida, eu consigo pagar minhas contas, sobra um valor, eu amo muito essa pessoa, ela tá fazendo a parte dela, ela tá pagando as contas dela também como pode, mas ela tá tendo um pouco de dificuldade e eu posso contribuir de alguma forma. Isso não fere valor, isso não prejudica as minhas finanças, eu tenho condições de levar isso logisticamente, tá tudo certo. Tá entendendo? Gente, medida básica para saber se eu tô ferindo a autossuficiência do outro, valores, tá? Não se esqueçam nunca disso. Vânia, não sei o que é valor, então assista a todas as minhas lives, porque é só o que eu falo por aqui. Talvez se você não sabe o que é valor quando eu falo de valor, porque você tá começando por aqui agora, tá? Mas não tem problema, lives gravadas. Como conseguir controlar a dependência no momento de estresse, vou falar daqui a pouco. Paga as minhas, kkk. Podemos ser autossuficiente em um momento sim, em um momento não? Sim, se você não está com uma autossuficiência desenvolvida, ou se você está desenvolvendo, em alguns momentos você vai manifestar, em outros não, tá? Espero que você esteja no processo de transição. Como fazer quando você tem crise de ansiedade, pânico e o namorado não está presente, sendo que é ele que acalma o emocional? Aline, cara, acabei de falar. Por que é ele que tem que acalmar o teu emocional? Você está terceirizando o teu equilíbrio emocional. Não é o teu namorado que tem que te tirar da crise de pânico. Jamais. Entende? É você. O seu controle de pensamento, se precisar de intervenção medicamentosa porque você foi ao médico e ele sentiu essa necessidade, você toma a sua medicação, você está jogando pro outro a responsabilidade de te equilibrar. Se ele estiver por lá e você usou todos os seus mecanismos, né? Você fez um esforço para poder conseguir, às vezes você não consegue, às vezes você consegue, e ele ajuda, tudo bem, mas agora você precisar dele para poder se equilibrar, tá errado, hein? Tá errado mesmo. Todos somos um pouco dependentes. Não sei, Laninha. De verdade. Tem uma relação que a cumplicidade é maravilhosa, porém descobri mentiras e quebra de confiança. Essa dualidade me assusta. Como saber se estou com dependência emocional? Olha só, quando você começa a perceber que todos os seus valores na relação estão sendo feridos e ainda assim você não consegue se desconectar dessa relação. É um claro sinal de dependência emocional. Você olha, inclusive, às vezes você. Tem vezes que eu não percebo que meu valor está sendo ferido, mas às vezes eu percebo. Eu me dou conta. É nítido que eu estou abrindo mão de mim mesma, mas eu não consigo me desfazer daquela relação. Psicoterapia, tá? Tem um relacionamento onde só eu demonstro carinho, vejo que só eu que me importo com ele, só eu procuro conversar com ele. Como eu posso mostrar para ele que eu quero que ele tenha consideração por mim? A gente tá falando de autossuficiência, Kelise, tá bom? Você pode ver uma live que fala sobre linguagem de amor, pode te ajudar nessa tua pergunta. Autossuficiência significa então ser feliz sem e com o outro, sim. Autossuficiência é você ter equilíbrio, felicidade sem o outro, né? Ai, Vânia, então quem é autossuficiente não precisa de relação? Não. Por exemplo,
a pessoa ela pode ser autossuficiente, mas relacional, entende? Ou seja, ela consegue se equilibrar, ela consegue se fazer feliz, mas ela gosta da dinâmica da relação a dois. Por isso ela se relaciona. Tá entendendo? Uma coisa não anula a outra, gente. Não vamos criar essas regras. Ah, então como eu sou autossuficiente, eu não me relaciono. Se você não for relacional, tudo bem. Mas e se você for? Você pode ser autossuficiente e relacional. Entende que uma coisa não anula a outra? Como saber se estou pronto para um novo relacionamento depois de um tóxico? Everson, a gente sai do tema falando essa tua resposta, tá bom? Em uma aula de filosofia no ensino médio, em que perguntei se alguém era feliz sozinho, tive a resposta que não. Até hoje, levo como aprendizado. Tá bom. Talvez sejam conceitos, né? Tudo bem. Vânia, você me ajudou até a autoestima. E hoje aprendi a ser autossuficiente. Obrigada. Obrigada a você por esse comentário maravilhoso. Vamos continuar. Então vamos lá. Relacionamento a dois é autossuficiência. Já falei a respeito de não terceirizar o equilíbrio emocional. Ótimo, porque senão eu crio dependência. Isso é muito ruim. Não é o outro que tem que me equilibrar, não é o outro que tem que me fazer feliz. Eu tenho que fazer isso comigo mesmo. E se o outro me proporcionar em alguma medida equilíbrio e felicidade, mas não sendo ele necessariamente a única fonte que me proporciona todas essas coisas, tudo bem, é bônus, está tudo certo, não tem problema nenhum, tá bom? Beleza. Se o outro me ajudar a ficar bem, ótimo, mas não devo enxergar isso como uma obrigação. Autossuficiência é treino. Boa, muito importante. Vamos lá. Isso aqui, gente, vamos entender. A Ivânia, você fez toda essa descrição e eu percebi que eu não sou autossuficiente. E agora, tá acabado? Não, gente, não tá acabado, porque assim, a gente treina a autossuficiência. Como é que eu treino a autossuficiência? Desprendimento. Então, o que eu faço com as minhas clientes? Por exemplo, vamos pegar essa aqui, ela tem transtorno de ansiedade, então ela entendeu que o namorado dela é a fonte de equilíbrio dela. Para ela se sentir bem, ela precisa conversar com ele, ele vai falar palavras que a acalmam, e aí ela começa a se sentir um pouco melhor. Então eu falei assim: corta isso, corta isso. E eu tô falando de um cara com bons valores, tá? Um cara bacana, o que é menos preocupante, mas ainda assim preocupante. Como é que você se equilibra quando está em um processo ali, uma crise de ansiedade? Ela começou a levantar hipóteses. Ah, eu medito, eu não sei, eu faço uma atividade física, eu leio, né? Eu controlo meus pensamentos. Eu falei, então tudo bem. Então a gente vai começar a fazer isso. A tua primeira alternativa não vai se ligar para o teu namorado. A tua primeira alternativa vai ser meditar, vai ser ler um livro, vai ser fazer uma atividade física, vai ser lavar a louça, vai ser fazer o que for necessário para que você fique bem. E como você tem essa dependência, né? Como você precisa do outro, eu tô falando de um exemplo aqui para equilibrar a ansiedade, mas pode ser para equilibrar a tristeza, pode ser para equilibrar o medo, pode ser para equilibrar a sensação de solidão. Tem muito essa dependência, né? Ai, eu me sinto só. Ah, eu não consigo assistir um filme sozinho porque parece que falta alguma coisa, falta o outro. Não importa qual é o cenário. Pegue o exemplo que eu vou dar aqui para você. Então, a primeira alternativa vai ser, porque você está automatizado na dependência, pensar no outro. Vou ligar, vou entrar em contato, vou convidar, vou sondar. Não, se esquece, não executa isso. Vai procurar a primeira alternativa que depende de você. Não substitui isso por um outro elemento, tá bom, gente? Por exemplo, então eu vou comer um brigadeiro. Cara, aí você vai ficar dependendo do brigadeiro. Aí você para de depender do seu parceiro ou da sua parceira e passa a depender do brigadeiro. Não, não. Vai pra meditação, vai pra uma atividade hipnótica, por exemplo, que são atividades que envolvem relaxamento e bem-estar. Uma oração, uma reza, uma conexão com a natureza, sei lá. O que te equilibra? Isso é muito subjetivo, vai depender de você. E você vai fazer isso, você vai refazer isso repetidas vezes. E no início vai ser muito difícil. Eu não vou falar pra você que vai ser fácil, porque o teu cérebro, ele vai olhar pra você e ele não vai falar isso literalmente, mas é como se fosse. Ele vai olhar pra você e falar assim: vem cá, a gente te automatizou na dependência emocional e agora você quer dar uma de Buda? Você quer ser zen? Você quer agora ser independente? Autossuficiente? Não, a gente não gosta de gastar energia. Eu, cérebro, não gosto de gastar energia. Por isso te automatizei, para não precisar gastar energia. Então, ele vai resistir no início. Por isso que dói a mudança. Porque o teu cérebro olha para ti e fala assim: não quero mudar. Eu já te automatizei. Mas quando ele percebe que você insiste, que é o famoso passar pela abstinência.
passa pela dor da mudança, caramba. Não dá um passo para trás. Quando você começar a insistir em fazer aquilo que é correto, teu cérebro vai olhar para você e falar assim, tá bom, tudo bem, eu não quero mais gastar energia te convencendo de ser o que você era antes. Você quer ser zen? Então eu vou te automatizar a ser uma pessoa zen, tá? Eu tô falando entre aspas, tá bom, gente? E o cérebro começa a trabalhar a seu favor. Quando você começar a insistir na autossuficiência, independer de você para se equilibrar, o cérebro começa a jogar a teu favor. E aí você vai ver que vai ficar mais fácil de fazer isso. A execução, a prática. Não tem aquela frase que diz assim? Não é a motivação que te traz a ação necessariamente, às vezes a ação te traz a motivação, porque o cérebro automatiza o novo processo. E ele acaba te motivando a fazer aquilo que é correto e novo. Tá dando para entender? Deixa eu ler aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguma observação. Tá. Eu vou falar para vocês sobre sinais de autossuficiência, como sinais da falta de autossuficiência, como surge a falta de autossuficiência, tá bom? E o excesso de autossuficiência, o que pode proporcionar. Eu ainda vou falar esses 3 tópicos, mas antes, deixa eu ler algumas coisas para vocês. Vânia, não sinto falta de um relacionamento. Antes achava esquisito, mas pelo visto é normal. Super normal, Juliane. Super normal. Tá bom? Tem gente que é relacional, tem gente que não é. E tá tudo certo. Ninguém é ET aqui por causa disso. Respeite sua subjetividade. Tá bom? Não insista, tá? Se você também sentir vontade de se relacionar, vá lá e se relacione. De preferência, procure pessoas com compatibilidade com seus valores. Eu falo muito sobre isso aqui, tá? Saudades de ouvir verdades dolorosas, Tia Vânia? Verdade, Pam, minha cliente, minha aluna. Beijos. Sou muito autossuficiente, aí sou julgada por nunca ter amado. Márcia, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou muito autossuficiente também, tá? Mas eu tenho um relacionamento de 14 anos. A autossuficiência, ela assusta algumas pessoas. Você quer ver uma coisa? Uma coisa engraçada da autossuficiência? Às vezes, eu vou pra algum evento que tem amigos. E alguns estão em casais, outros não. E meu marido poderia ir comigo. Mas às vezes ele olha pra mim e fala, não, amor, não tô afim não, né? Às vezes eu falo pra ele, não, não tô afim. E ele é muito autossuficiente, tanto eu quanto meu marido. A gente é muito autossuficiente. Então, a gente vai de boa. Tanto eu quanto meu marido, a gente tem essa característica, assim. Ai, não fica aquela coisa de, ai, mas vão dar os casais, assim. Cara, mas eu sei interagir se tiverem os meus amigos com seus parceiros e parceiras, se eles não tiverem com seus parceiros e parceiras, mas isso assusta. Porque quando a gente chega, quando eu chego, né, as pessoas perguntam, cadê o Túlio? Ah, o Túlio não veio, tá em casa. Sério, mas tá tudo bem? As pessoas acham estranho, né? Tipo, será que vocês estão brigados, né? Gente, a gente não precisa estar brigado. É porque assim, a pessoa não tá afim de ir, tá tudo certo. Você tá entendendo? A autossuficiência, ela é estranha, ainda gera um estranhamento. Mas você tem que ser tão bem resolvida com essa questão que, assim, para você é só um detalhe. Você muda de assunto e segue a vida, entendeu? Gera estranheza. Como as pessoas vão interpretar, Marta? Se elas vão te julgar ou não, isso não tem mais nada a ver com você, entende? Tem a ver com elas. Sabe? Quando Pedro me diz sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Sabe? Ela fala mais dela do que de você. Você tá bem resolvida, né? Por, sei lá, não ter essa necessidade relacional, tudo bem. Eu sou autossuficiente, mas eu sou relacional, pronto. Entende? Por exemplo, eu sou autossuficiente, mas eu sou relacional. Eu adoro me relacionar. Acho que é por isso que eu sou terapeuta de casal, acho que é por isso que eu tenho um relacionamento duradouro. Eu gosto da dinâmica do relacionamento. E eu brinco, né? A gente brinca, eu e meu marido. Se um dia eu ferir meus valores, ou você ferir os meus. Eu ferir os seus valores, ou você ferir os meus valores, eu, Vânia, caso de novo. Eu caso de novo, juro. Porque pra mim ser relacional é uma delícia. Eu gosto da dinâmica relacional, mas sou autossuficiente. Você tá vendo que uma coisa não anula a outra? Acho importante a gente mencionar isso aqui, tá? Meu sentimento de autossuficiência dificulta a criação de um relacionamento. Me sinto, na maioria das vezes, bem solteira. Não sei até onde isso pode ser um problema ou não. Olha só, Ariana. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ter, se você tá numa relação, mesmo com autossuficiência, ter um aumento de casal. Você tá entendendo? Porque se você é relacional, você vai querer alimentar a sua linguagem de amor. Você tá entendendo? Você vai querer a ocitocina que a relação te proporciona, o abraço, o beijo, a relação sexual, a saidinha.
não sei, a surpresa, o presente, seja lá o que for, isso é muito subjetivo, isso vai depender muito de você. Você tá entendendo? Então, assim, o que que você tem que ter sendo autossuficiente estando numa relação? Você tem que se virar ali, se resolver, se equilibrar, mas você tem que ter um aumentinho do casal, porque é muito gostoso. Se você é relacional, você vai fazer questão disso, tá entendendo? Então, uma coisa não anula a outra. Dá pra levar os dois ao mesmo tempo. Acabei de sair de uma live de tarô em que me disseram que preciso me amar primeiro para estar bem comigo mesmo e dar espaço para alguém surgir. Concordo, Lucas. Amor próprio, né, Lucas? Isso mesmo, Vânia. Parece que a mudança dói muito. Dói muito. Ei, mudar dói muito. Não é pouco, não. Assim. E não existe essa coisa de, por mais que você seja muito bom em controle de pensamento, que você tenha um mínimo de equilíbrio emocional, você vai sentir menos dor. Não é verdade. A mudança dói para todo mundo. Para mim, que sou psicóloga, para você, que é ou que não é, tá bom? É um processo de disciplina, basicamente, se educar. Com certeza, Lucas. Oi, Vânia, esse processo se aplica para qualquer tipo de mudança, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É um processo de independência, de não depender do outro, emocionalmente, perfeito. Isso se chama respeito, espaço ao outro, maravilhoso, ótima live, Vânia. Pronto, vamos voltar. A gente tem 3 tópicos ainda para falar. Falta de autossuficiência. Qual é um sinal, Vânia, marcante da falta de autossuficiência? Tem vários, mas discurso acusatório é muito comum. Como o outro não me equilibrou ou não alcançou as minhas expectativas, eu me sinto frustrado ou frustrada. E eu começo a falar que o problema não sou eu, porque a gente não gosta de expor nossa vulnerabilidade, né? Inclusive tem um documentário, acho que é documentário, né, do Netflix da Brené Brown, que fala sobre a importância da gente expor a nossa vulnerabilidade, né? Ela tem até um livro best-seller, A Coragem de Ser Imperfeito. Muito bom. Leiam. Né? Então, a pessoa que ela não tem autossuficiência, ela tem um discurso muito acusatório, porque ela está o tempo todo frustrada com o outro e ela fica o tempo todo dizendo que o outro foi egoísta, o outro só pensou em si, o outro não teve o mínimo de empatia, né? E aí eu pergunto, calma, qual foi a primeira alternativa para você se sentir bem, presente, completo? Foi o outro? Porque se foi o outro, então a culpa não é do outro, a culpa é sua de estar criando essa dependência. Então, o discurso acusatório é uma marca fortíssima de pessoas que não têm autossuficiência, beleza? Ah, Vânia, como é que surge essa falta de autossuficiência? Tem muitas origens. Vamos lá. Vou dar alguns exemplos. Rejeição, né? Imagina, eu fui muito rejeitado. Eu não fui aceito pela minha família, eu fui abandonado, eu sofri muito bullying, eu fui muito excluído, né? Eu tive muitas decepções amorosas, eu tive muitas decepções com amizades minhas, né? E aí eu comecei a baixar a minha autoestima, porque rejeição também baixa a autoestima, porque eu acho que eu não sou bom o suficiente para sustentar a lealdade do outro, como se dependesse de mim o outro ser leal ou não. Veja bem, a gente nem tem esse grau de importância na vida das pessoas. Se o outro não é leal, é porque ele não consegue te entregar esse valor, o problema é dele. É uma falha de caráter, às vezes, tá? Mas eu não entendo isso emocionalmente. Eu entendo como eu não fui bom o suficiente para poder sustentar a lealdade do outro. Minha autoestima já tá lá embaixo. E aí eu não me acho bom o suficiente, né? E aí eu crio, eu passo a ter uma carência, porque eu não tenho aceitação, eu passo a ter. Lembra da frase restrição gera compulsão? Quando me falta algo, né? Quando eu encontro, eu mergulho de cabeça. Como me faltou essa aceitação, né? Quando eu encontro essa aceitação, meu Deus, eu mergulho de cabeça porque eu encontrei tudo o que me faltava. E eu passo a depender daquilo para poder me sentir aceito, para me sentir bem, para me sentir equilibrado, para me sentir especial, para me sentir importante. Aí a gente vai formando uma pessoa que não foi autossuficiente. Outro exemplo de falta de autossuficiência, de origem da falta de autossuficiência. Esse exemplo que eu dei foi a rejeição. Outro exemplo clássico, falta de autonomia. Muito, muito clássico. Você não teve autonomia. Sabe o que é autonomia? Eu já falei muito sobre isso aqui também. Autonomia é aquela liberdade para poder resolver suas próprias coisas. A gente vê autonomia na criança, no bebezinho, né? Gente, mãe, você que tem bebê, né?
bebês, se o bebê já sabe pegar o copinho, já sabe pegar a colher, você não precisa colocar o copinho na boca para ele, você não precisa colocar a colher na boca para essa criança, né? Aí o filho vai crescendo, vai virando adolescente, eu tenho uma super vigilância, uma super proteção, um medo, não deixa a pessoa fazer absolutamente nada. Eu faço tudo por aquela pessoa como uma forma de proteger. Super proteção é uma bomba futuramente para essa pessoa, emocionalmente, e ela perde um pouco a independência. Você começa a fazer as coisas e ela começa a entender que então as coisas precisam ser feitas pelo outro, não por ela. Então eu não preciso fazer as coisas, eu preciso do outro para que o outro resolva o meu problema, eu vou depender do outro, de tal forma que eu entendi nessa relação de amor, porque imagina que na minha relação com meu pai e com a minha mãe, que eu entendo que a minha maior relação de amor, eles resolvem os problemas para mim. Quando meu parceiro ou minha parceira não resolvem os problemas para mim, eu acho que não me amam. Deu para entender? Olha a loucura, gente. Olha o caos que a gente vai construindo quando eu não dou autonomia para o meu filho. Certo? Então, gente, assim, você olha para o seu histórico, baseado no que eu estou te falando aqui, você fica mal, porque quando a gente se depara com os nossos monstros, né, isso mexe com a gente emocionalmente, você tá num ótimo caminho. Vânia, eu tô péssimo, porque eu tô conseguindo me identificar. Excelente, porque a gente só consegue mudar percebendo as nossas falhas. Agora você vai treinar da maneira como eu expliquei anteriormente, né? Como treinar a autossuficiência. Vânia, entrei agora e eu não lembro como é que se treina a autossuficiência, então agora você vê a live gravada, né? Porque eu não posso também prejudicar as pessoas que já estavam aqui. Excesso de autossuficiência gera o quê? Vamos falar daqui a pouco, deixa eu só ler. Isso se chama respeitar. Ótima live, Vânia, que bom, Jéssica. Sou autossuficiente. Um mês atrás tive um valor ferido e perdoei, mas até hoje sinto as consequências. Arrependimento ou trauma, Gabi? Deixa eu te falar uma coisa. Não tem problema nenhum você perdoar um valor ferido, desde que você sustente isso emocionalmente. Ou seja, a pessoa que feriu o valor, ela tem que se responsabilizar por sustentar o valor que ela feriu. Porque eu não posso voltar com uma relação, né? A pessoa não se comprometendo com a mudança. Ah, pronto, feri teu valor. Sei lá, fui desleal com você. E não quero me comprometer em ser leal. Então você não volta para essa relação. Ela se comprometeu a ser leal, ótimo, já é um bom passo, tudo bem. Mas você tem que se comprometer com perdão. Então você tem que assistir uma outra live minha que fala sobre perdão. Porque perdoar não é esquecer. Não é. Muito pelo contrário, teu cérebro não esquece, porque não esquecer é uma forma de te proteger, inclusive. Mas é você lembrar com uma carga emocional menor. Então você escolheu voltar, mas você não está elaborando perdão. Assista a minha live sobre perdão, tá bom? Amo suas lives, que bom! Vânia, você tá falando quase todas as minhas características. Senhor amado, tenho jeito, então tudo é culpa minha? Ai, depois da chuva, no final das contas, tudo é culpa nossa, tá? Eu sou eu sigo um pouco essa linha teórica. Claro que o contexto influencia muito os nossos comportamentos, mas a gente tem resposta emocional, a gente tem, a gente tem maneiras de reagir às demandas que a vida nos traz. Tem jeito! Psicoterapia, graças a Deus tem jeito, amor, senão não teria trabalho. Entende? Graças a Deus essas demandas existem, porque senão eu não estaria aqui falando com vocês, tá? Meu trabalho é isso. Seria uma forma de autossabotagem que às vezes não é perceptível? Sim, com certeza, Lucas. Vânia do céu, que live. Eita, mulher, você arrasa. Que ótimo que você está gostando. Interessante, boa noite. Oi. Ana, beijos. Para fechar com chave de ouro, se tiver pergunta, deixa agora, porque falta só o último tópico da live. Excesso de autossuficiência, Vânia, é ruim? Claro que é ruim, tá bom? É claro que ela é ruim. Gente, a autossuficiência ela tem que estar na medida certa. Mas quando ela está em excesso, eu não dou espaço, guarda isso pro resto da sua vida. Preste atenção. A autossuficiência, ela é bom. Quando a autossuficiência está em excesso, eu não dou espaço para o outro ser o meu parceiro ou parceira. Ah, entende? Preste atenção. Ou seja, eu tô mal aqui. E aí eu começo a elaborar
elaborar as minhas emoções. Eu começo a racionalizar meus pensamentos, eu começo a bloquear quando eu percebo que não faz sentido aquilo que eu estou pensando, eu começo a usar minhas válvulas de escape para poder responder melhor emocionalmente aquela situação que me machucou, e eu começo a evoluir. Beleza, então pronto. Então eu não vou nem compartilhar com o outro a minha dor, porque eu já me resolvi mesmo, mas aí eu perdi a relação de parceria. Eu perdi a relação de transparência, eu perdi a relação de cumplicidade. Então eu posso falar para o outro, inclusive, né? Caramba, eu tava muito mal ainda agora, porque eu tava pensando sobre essa situação. E aí eu racionalizei e cheguei a essa conclusão. Você pode falar tudo que você está sentindo. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando você dá esse espaço para o outro ser parceiro, o outro pode, mesmo sendo você autossuficiente, te fazer enxergar variáveis que você sozinho não enxerga. Te fazer enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Você está entendendo? Não é porque você é autossuficiente que o outro não pode contribuir para você de alguma forma. Muito pelo contrário. O outro pode te fazer perceber coisas que às vezes são inconscientes para você. E aí você dá oportunidade para o outro de ampliar a tua percepção. Mas o teu equilíbrio não está ali. Você está entendendo? Você já se equilibrou. Você só cresceu mais com o parecer do outro quando você deu espaço para ele fazer alguma intervenção na sua demanda e no seu dilema. Deu para entender? Isso é ser relacional. Eu sou autossuficiente, mas eu não abro mão da minha parceria, da minha transparência, da minha relação de troca com o outro. Você tá entendendo? Porque isso vai fazer com que eu perceba coisas que eu não consigo perceber e isso estreita os nossos vínculos. Hoje eu conversei com um cliente meu e ele tava falando que a mãe do namorado dele tá passando por um momento muito difícil de saúde mesmo, não é Covid, já tava passando por um problema há muito tempo. E aí ele falando assim, caramba, é muito estranho, porque eu era muito eu, né, Vânia? Eu sempre fui muito eu nunca precisei ficar ajudando ninguém, nem gostava que ninguém me ajudasse. Mas essa troca nossa tá fazendo com que a gente crie um nível de intimidade e de proximidade, de parceria muito bonito. É exatamente isso que acontece. Você começa a criar uma relação bonita. Você tá entendendo? Ou seja, e o outro, ele se sente útil, porque quem não gosta de se sentir útil? Quem não gosta de ser apoio e suporte para a pessoa que ama? Não é verdade? E o outro se sente à vontade para receber o seu apoio, o seu suporte quando ele tiver ou ela tiver no momento de fragilidade, porque você recebeu esse suporte no seu momento de vulnerabilidade. E aí você mostrou que é normal, muito normal, a gente se equilibrar, mas poder contar um com o outro de alguma forma. Então, meus amores, isso estreita parceria, transparência, cria vínculos. É maravilhoso, tá? Vamos lá? Ah, que as verdades sejam ditas, importante estar para a cara, kkk, sempre. Aquela questão de dependência desde a infância, não consegui entender bem a parte que você falou, uma situação, a pessoa acha que o outro não a ama. Posso tentar explicar isso de novo? Posso. Preste atenção. Eu faço tudo. Imagina que eu sou a mãe. Vamos pegar uma situação de mãe e filha, tá? Eu sou a mãe aqui de uma criança e eu não deixo ela fazer nada. Eu faço tudo por ela. E eu faço isso porque eu faço por amor, entre aspas, tá? Eu faço isso por amor. Então essa criança está entendendo o quê? Quem me ama faz tudo pra mim, tá bom? Essa criança cresce, ela vai para um relacionamento a dois. Ela vai para um relacionamento a dois, não vai autossuficiente, porque sempre fizeram tudo pra ela. Ela é dependente, tá bom? Quando o outro parceiro, a parceira dessa criança, olha pra ela e fala assim: eu não vou fazer isso pra você porque não é uma obrigação minha, é uma obrigação sua se resolver. Ela acha que o parceiro ou a parceira não a ama. Porque a referência de amor dela lá de trás, que é a mãe, fazia tudo pra ela. Então, essa referência aqui, que tá do meu lado, não faz tudo pra mim, não me ama, então. Deu pra entender? Oliveira, espero que sim. Comunicação é a base de qualquer coisa sempre. E tem falhas na comunicação, não dá pra entender isso. Eu tenho live sobre comunicação, gente. Aprendam a conversar, né? Eu acho que ele é bastante autossuficiente, a ponto de não querer compartilhar ou validar meu parecer, resumindo, falta de diálogo. Muito, muito triste. Sabe o que você faz? Você pega essa live gravada e pede pra ele assistir, tá bom?
sem querer esse discurso acusatório. Você é autossuficiente demais? Não, assim, amor, vi uma coisa super edificante, acho que a gente pode assistir junto, você topa? Tá? Meu ex-namorado é super autossuficiente. Eu tenho essa falta de autossuficiência. Não tem como sustentar uma relação assim, né? Senão não há um ponto de encontro. Não, depois da chuva. Vai ser conflitante, porque vamos lá. Se eu sou autossuficiente, eu projeto. Ou seja, eu espero que o outro pense, sinta e se comporte da mesma maneira que eu. E quando o outro não se comporta da mesma maneira que eu e começa a me cobrar esse equilíbrio, eu vou achar estranhíssimo aquilo. E eu vou falar, cara, não é uma responsabilidade minha. Aí começa, tô me sentindo sufocado por você. E aí você, que não tem essa autossuficiência, fala assim, mas eu nem te cobro. Desculpa, porque é engraçada, né? Porque a pessoa acha que não tá cobrando, mas tá, gente, pelo amor de Deus. Tá? Mas eu não cobrei isso de você. Cobrou emocionalmente. Cobrou, tá? É, perfeitos esclarecimentos sobre autossuficiência. Que bom, aliás, tudo, ótimo, boa noite. Falta de diálogo, muito difícil. A pessoa só escuta, nunca fala. Péssimo, Valéria. Sempre obrigada, muito obrigada, Vânia. Oi, Thaís. Eu vivo isso, meu marido não sabe resolver nada, tudo sou eu. É ruim aí, né? Vânia, e se esse amor é o contrário? Se os pais não deram, não fizeram, pode causar baixa autoestima? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Carência de afeto pode baixar a autoestima, pode até aumentar a dependência emocional. Meu ex é assim, nosso relacionamento acabou, graças a Deus. Cansei, porque ele não sabe dialogar. Uma pena, né, Vanielle? É importante falar o que sente, mas também estar aberto a ouvir. Realmente se importar com o que o outro fala. Concordo plenamente, Lucas. Tem gente que gosta de falar o que sente, mas não gosta de ouvir o que o outro está sentindo. Egoísmo. O nome disso é egoísta, tá? Individualista. Eu até falo que ele tem que andar com as pernas dele. Oi, Vânia, minha mãe vive uma relação de dependência emocional e me critica por eu buscar autossuficiência no meu. Isso me confunde bastante. Perfeito. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você já racionalizou. É porque a gente tem aquela mensagem inconsciente de que os nossos pais, por serem nossas autoridades, estarem acima da gente, teoricamente o que eles fazem inconscientemente é o certo, né? Mas quando você cresce, começa a racionalizar, você percebe que você amadurece quando você consegue olhar para seu pai, para sua mãe e amá-los muito, mas você consegue ver com muita clareza as disfuncionalidades deles. E isso tem que ir além. Não tem que ser só ver a disfuncionalidade do meu pai e da minha mãe para criticá-los. Não, porque eu acho que não é esse o certo. Eu acho que a gente pode educá-los, né? Eu tento educar meus pais, né? Quando eu vejo coisas que, ó, eu falo, ó, você poderia pagar um preço emocional menor, seguindo esse caminho, mas a escolha é sua, liberdade de escolha, lei da semeadura, você colhe o que você planta. Mas quando eu tenho clareza a respeito do comportamento deles e eu tenho noção de que não está certo, eu estou num caminho bom, porque eu estou amadurecendo, e aí é uma escolha minha reproduzir aquele comportamento ou não. Então não é para gerar confusão, é para você gerar a convicção de que você está amadurecendo, e é ótimo. Porque quando a gente começa a olhar para os nossos pais e começar a ver que não é legal esse comportamento, a chance de você não reproduzir, ela é maior. É mais fácil você reproduzir um comportamento de um pai seu que você olha e fala, ai, tá pleno, maravilhoso, tá ótimo. E você vai se pegar fazendo igual. Quando você rejeita, é ótimo, porque você pensa, cara, não posso fazer isso, eu tenho que ter um comportamento diferente. Não fique confusa, fique grata, tá, Ariane? Henri, meu personal maravilhoso, grande abraço, saudade das nossas aulas, espero que tudo isso passe logo, por favor, não temos previsão para volta, mas enfim, gente, ai, gente, tá, não é fácil, né? Passei meu dia das mães, eu sou muito amiga da minha mãe, você não tem noção, a gente viaja juntos, toma café, a gente faz tudo juntos, juntas, assim, e é tão estranho, chorei horrores. Fiz uma ligação pra ela aqui, falei, mãe, tô com saudade. Gente, tomara que isso tudo passe. Porque tem pessoas que não falam nada do que pensa, do que sente, verdade. É um processo de autocrítica, ligado ao que falei acima, Lucas, super filósofo. É importante ser autossuficiente. Olha isso, gente. Isso aqui é meu marido. Túlio C.S. Ortiz é meu marido. É importante ser autossuficiente. É um exemplo de. Um dia você tem que fazer uma live comigo, amor. Eu acabei de falar exatamente isso, que a gente é muito autossuficiente. Tanto eu quanto você. E as pessoas estranham isso, porque às vezes a gente vai para alguns lugares
sem a companhia do outro, e pra gente tá tudo muito bem, mesmo que seja ali, casal, porque a gente consegue interagir bem com o casal individual, e as pessoas sempre perguntam, mas cadê o Túlio? Então cadê a Vânia? E a gente tá super de boa, entende? Isso é autossuficiência. Mas também temos um momento de casal, tá? A gente tem um momento de casal formalizado. Agora a gente não tá fazendo isso. Era toda sexta-feira, hora do almoço, né, amor? Por motivos óbvios, quarentena, mas a gente tem o nosso momento de casal, sim. Também acho Túlio, mas não acredito. Lucas, como assim? Não desacredita do meu marido, Lucas. Mas não acredito que seja tudo. É preciso estar aberta a outra, verdade. Desde que ele se importe a gente ouvir. Minha prima tem 36 anos e deixa os pais dela decidirem a vida amorosa dela. Isso tá certo? Não. Não tá certo. Ela é uma adulta. Você tá entendendo? Ela tem clareza do que é certo e do que é errado. E se os pais não estiverem presentes, ela tá criando uma dependência do outro. Isso é muito ruim. Estou criando dependência, estou perdendo a autonomia. Eu expliquei ainda agora lá atrás que a falta de autonomia pode quebrar a autossuficiência. Tem como relacionamento sobreviver sem diálogo? Não. Quando nem a discussão é conversa de boa, insisto para se expressar, falar o que sente. Assim, deixa eu te falar uma coisa, Valéria. É possível sobreviver à custa de muito desgaste emocional. Você tá entendendo? Porque assim, tá, e o outro tá mal e ele não consegue te comunicar o que é que ele tá sentindo, você não sabe o que tá acontecendo. Você tá entendendo? Aí você sofre, é, e aí não tem troca, não tem crescimento, se não tem diálogo, como é que eu vou. Se eu não sei qual é o problema, como eu vou resolver o problema? Se eu não tenho diálogo, como é que eu vou saber qual é a demanda? Se eu não sei qual é a demanda, como é que tem transformação? Crescimento é muito necessário para uma relação a dois. Ops, não sabia que era marido, perdão. Claro que não, Lucas. A gente tem que discordar mesmo. Tá certíssimo, viu? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Espero ter ajudado vocês mais uma vez. A ideia dessas lives é assim, sinceramente, é vocês crescerem, tá bom? Eu não quero ninguém mal aqui com essas informações, porque às vezes a pessoa, meu Deus, eu me percebi, Vânia sou eu e agora tem jeito. Gente, tem jeito sim. Terapia, psicoterapia, mudança, transformação, autoconhecimento, tudo isso. Agora é um processo. Você começou a assistir umas lives, se percebeu, já quer mudar, já quer uma volta de 180 graus daqui para amanhã, calma, leva tempo. Esse processo de desenvolvimento pessoal é uma jornada, querido. Dá uma olhada pra você. Você vai viver até os 90 anos, assim espero. Então tem muita vida ainda pela frente, tá bom? Relaxa. Não quero ninguém mal aqui com a minha live, tá bom? Não quero. Quero todo mundo se percebendo, feliz, se resolvendo, tá bom? E é bom também a gente levar um choque com a gente mesma. Né? Eu adoro quando eu fico chocada comigo. Tipo, gente, como eu sou uma pessoa péssima algumas vezes e inconscientemente tô chocada comigo, ótimo. Não cometo mais aquele erro, tá? O que não pode falar para uma pessoa com depressão, Priscila? Se eu falar de depressão, eu fujo um pouco do tema, tá bom? Meu namorado diz que não gosta de conversar, mas conversa sem querer. Ótimo. Pelo menos ele conversa sem querer, apesar dele, né, formalizar o contrário. Obrigada, Vânia. Em choque comigo mesma. Normal, Juju. Assisto tantos seus lives que peguei até seu sotaque. Que ótimo, Flávia. Pode falar chiado. Aqui no Pará a gente fala assim mesmo. Você é de onde? Amei a live. Obrigada pelo ensinamento. Boa noite, Vânia. Oi, Juliane. Boa recuperação para o meu marido. Meu marido já tá ótimo. Tá escrevendo aqui na live. Você é maravilhosa. A ideia da live é ajudar quem não pode pagar a terapia. Com certeza. Amo suas informações. Você é luz. Fica muito fica mais, eu acho que é isso. Você responde perguntas no direct. Não, Amanda, não administro minha rede social sozinha. Tem uma equipe que faz isso junto comigo, então às vezes eu não vou responder. Porque ele associou conversar com brigar, ficar muito tempo. Meu relacionamento acabou justamente por isso, falta de diálogo. Foi um prazer estar com vocês. Beijo, boa noite. Até quarta-feira na nossa próxima live. Tchauzinho. Tchauzinho, gente. Boa noite.